Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Antes de eu apresentar quem está comigo aqui hoje na aula, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados curtos, soltos, tá certo? E tenho olhos pretos, uso óculos arredondados e hoje eu visto uma calça preta e uma blusa laranja e estou em pé. Ao meu lado aqui me acompanhando na aula de hoje, eu tenho Jéssica, nossa intérprete de Libras. Seja muito bem-vinda, Jéssica. E também a professora Adriana Maria no chat. Vamos dar um oi para ela? Olá, meus amores, estamos aqui juntas e estaremos interagindo com vocês aqui, tá bom? Então vamos juntos, professora Viviane. Vamos juntas, professora Adriana. Qualquer coisa, qualquer comentário que os meninos mandarem, estamos aqui. Hoje a nossa aula é sobre notícia, o gênero textual que a gente já começou a discutir e vai retornar para relembrar algumas características, alguma coisa que a gente possa notar com relação à notícia que a gente não tenha falado antes, tá? É possível viver sem plástico? Isso aqui é uma das notícias que eu catei ali quando eu fui pesquisar para falar para vocês de como um exemplo desse gênero textual, né? Então eu recortei aí essa revista, essa notícia de um jornal. Essa notícia especificamente é de 24 de julho de 2022, então é uma notícia bastante recente, que fala que das 8,3 bilhões de toneladas de plástico virgem produzidas até o final de 2015, 6,3 bilhões de toneladas foram descartadas. A maior parte desse lixo plástico ainda está conosco, sepultada em aterros sanitários ou poluindo o meio ambiente. Esse, daqui, desse slide que eu separei para vocês, apenas a foto não é da notícia original. Eu né? Escolhi uma foto diferente da notícia, né? Tem um monte de plásticos aí acumulados e essa notícia ela explicita que a produção de plástico que a gente tem mundial ela é muito grande. Em determinados momentos, essa produção ela não é nem consumida. Então, a gente tem uma comparação de 8,3 bilhões de toneladas de plásticos que são produzidos, 6,3 bilhões são descartados ainda sem uso. Então, olha quanto a gente perde sem utilizar e produzindo ainda muito plástico. O que será que acontece com esse plástico? Será que ele consegue ser reciclado e reaproveitado de outra forma? Ou será que isso se perde e aí a gente tem uma produção exacerbada, poluindo o nosso planeta, né? A gente vem de aulas de ciências, de sustentabilidade. Então, a gente entende a importância da preservação ecológica e ambiental. Será que isso tem um impacto na nossa vida? Com certeza. Então, essa notícia especificamente sobre o plástico, ela é uma tentativa também de, além de informar, porque a notícia é da ordem do relatar, né? Então, ela relata um fato, mas ela também conscientiza a população de que talvez a gente precise repensar o uso do plástico no nosso dia a dia, né? Formas de reciclar, de reutilizar, de reaproveitar, tá certo? Aqueles 3 R's que a gente famosinhos que a gente Lindos, que conhece, né? precisamos usar, não é? Ouvir mais Ouvir vezes mais para a mente vezes. ativar. E isso, reutilizar, reciclar. E sempre tem um terceiro que eu esqueço. Ó, continuando a notícia, ela dizia assim que os microplásticos foram encontrados no gelo marinho da Antártida, nas entranhas de animais que vivem nas fossas oceânicas mais profundas e na água potável em todo o mundo. Na verdade, o resíduo plástico está tão difundido que pesquisadores sugeriram que poderia ser usado como indicador geológico no antropoceno. Então, assim, tirando a parte científica da coisa, que não é o nosso métier, né, professora? Sim. O que a gente entende dessa notícia é que os resíduos plásticos são tão intensos e estão poluindo tudo que nos oceanos, nas fossas oceânicas, que são coisas profundas lá no oceano, não é o rasinho não, onde a gente toma banho não, é lá dentro, nas profundezas do oceano, e já se encontra microplástico. Então imagina os lugares mais inusitados em que a gente pode encontrar microplástico, professora. Deve estar em Verdade. tudo quanto é canto já. E isso é preocupante, isso é alarmante para a nossa vida, tá certo? Então, essa notícia aí traz o recorte científico, inclusive, porque ele vai citar aqui os cientistas, onde os cientistas já podem encontrar o microplástico, tá certo? Mas, e se pudéssemos usar uma varinha mágica e remover todo o plástico das nossas vidas?
Para o bem do planeta, seria uma perspectiva tentadora, mas descobriríamos rapidamente o quanto o plástico se infiltrou em todos os aspectos da nossa existência. Será que a gente conseguiria pensar numa vida sem plástico? Sem a garrafinha d'água, sem as coisas diárias que a gente tem e utiliza, né? Até plástico descartável, inclusive, né? A gente tem prato descartável, copo descartável, pratinhos descartáveis. Então, tá aqui, tá na nossa festinha de aniversário, Sim. tá no nosso dia a dia, tá na nossa marmita, né, professora Adriana? Sim, verdade. Será que a gente consegue pensar numa vida sem o plástico? Você conseguiria? O que é que você utiliza no seu dia a dia que é plástico e poderia ser substituído por um recipiente de vidro, De por vidro. exemplo, né, que é só lavar e reutilizar. Será que seria tão fácil assim? Eu acho que não, né? Muito do material que a gente utiliza é plástico, no final das contas. Será que a vida como conhecemos hoje é possível sem plástico? E seres humanos usam materiais semelhantes ao plástico, como goma laca, feita a partir da resina secretada pela fêmea do inseto Kerria laca, há milhares de anos. Isso seria uma alternativa para substituir o plástico. Então, é um material biodegradável feito por esse inseto, o Kerria laca, que substituiria o plástico. E a gente não precisa nem ir tão longe, né? Se você for uma pessoa já responsável, criança não, né? Porque criança com vidro é perigoso. Sim. Mas se você já for uma adolescente responsável aí, que tem cuidado com as suas coisas, que não quebra vidro facilmente, o vidro é um substituto à altura do plástico, né? Este é o tipo de notícia que nos faz pensar sobre o nosso próprio consumo. Será que há formas de diminuir o uso do plástico? Com certeza há formas e há mecanismos para se fazer isso e a gente já está falando sobre eles aqui, né? Vamos pensar sobre a notícia em si? Como essa notícia chega para a gente, em que contexto de circulação ela paira, ou seja, ela circula, na vida de quem ela interfere. Vamos pensar qual o contexto dessa notícia, em que lugar podemos encontrar uma notícia como essa, que é uma notícia quase científica, né? Que é um recorte científico. Então, a gente poderia encontrar em algum jornal, já que ela era recente, né? A gente pode... Se foi descoberto isso recentemente, eu posso contar para todo mundo por meio de um jornal. E eu posso também encontrar dentro de uma revista científica, né? Uma revista que divulgue fatos sobre o desenvolvimento científico do planeta. Então, isso também estaria disponível lá. Tanto em plataformas impressas, como o jornal impresso, como a revista impressa, tanto em plataformas digitais, quanto a revista digital, né? Bastante consumida hoje em dia. Qual o contexto dessa notícia? Poderia ser um site de jornal mundialmente famoso, de grande circulação, e que aborda diversos tipos de assuntos. Possui também um público muito amplo e diverso, né? Embora seja uma temática aí bem cientificista, interessa a todo mundo saber qual é o rumo do nosso planeta. Afinal, nós vivemos no mesmo lugar, né? Não há como fugir desse planeta, né? Então, é interesse de todo mundo também que a vida seja confortável, que a vida seja boa para todo mundo. Imagina, se há microplástico no oceano e se há microplástico no peixe e a gente come o peixe, qual é a inferência que a gente pode tirar disso? Então, assim, achar que só porque está poluindo os oceanos não vai interferir na nossa vida é tolice, tá certo? Em algum momento vai interferir. Interfere totalmente, não é, professora? Totalmente. E a nossa saúde depende disso também. Então, no fundo, quando a gente não está reutilizando esses materiais, a gente está negligenciando a nossa própria saúde. E aí depois a população adoece, ninguém sabe nem por que foi, né? Não viu o desastre acontecendo, se materializando. Sabemos que pelo tema ambiental não é uma revista médica, por exemplo, mas facilmente conseguimos verificar a fonte da notícia. Nesse caso específico, como não é... A gente está falando de saúde, mas como é um tema mais científico, então eu consigo presumir que essa reportagem ela não estava em uma revista médica, ela não estava em uma revista esportiva, porque não fala sobre esportes, ela não está em uma revista de moda, porque não fala sobre o tema também. Embora existam já marcas que defendem o uso de material reciclado na feitura de moda também, né? A gente já tem roupas sendo confeccionadas com outros materiais que não tecido. Mas isso é muito experimental ainda, isso não é uma realidade muito palpável, tá? E qual é o tema da notícia? É sempre bom quando a gente for ler
a gente começar a fazer essas diferenciações, tá? Quando você receber seu texto ou numa prova que tiver uma notícia, começa lá destrinchando os tópicos principais daquilo que pode ser observado por você, antes de você responder uma questão. Então, qual é o meio de circulação dessa minha notícia? Então, dependendo do tema, eu consigo dizer se é uma revista científica, se é uma revista esportiva, se é um jornal do dia, tá certo? O tema da nossa, especificamente, é a possibilidade de que o plástico interfira no nosso ambiente, no nosso meio ambiente. Não é difícil. É um tema ok, fácil de fazer o reconhecimento. Em algumas outras notícias, pode ser que você tenha mais dificuldade, mas ainda assim, fazendo a leitura, a releitura do conteúdo, em algum momento chega-se a uma conclusão sobre o tema, né? E de que forma os dados numéricos aparecem na notícia? Você está pensando que é só texto que faz uma notícia? Não. Na notícia costuma ter uma série de informações que são organizadas. Algumas dessas informações aparecem na forma de dados estatísticos, de gráficos, de organização numérica, inclusive, né? Tá pensando que português não conversa com matemática? Conversa. Sim. Então, dessa nossa reportagem que a gente viu aqui, nessa nossa notícia, desculpa, em que momento aparecem os números? Aparece já no comecinho, já no lead, né? Quando eu fiz a leitura aqui, ó, das 8,3 bilhões de toneladas de plástico virgem produzidas até o final de 2015, 6,3 bilhões de toneladas foram descartadas. Então, elas não foram reaproveitadas. É um número assustador. É muito alto. Então, tem pouca gente reciclando. É isso que a gente consegue inferir. Aparecem no lead como indicativo de quantidade. Os números também aparecem como forma de datar os períodos. Então, aparecem aí 8,3 e 6,3 bilhões de toneladas, dando a quantidade de material utilizado e não reutilizado, né? Produzido, que é o 8,3, 6,3 são descartados após o primeiro uso. Então, eles não são reciclados. E outro númerozinho que aparece também ainda no lead é o 2015, que é usado para datar o período. Em algum outro momento, eu falei também que a notícia ela tinha sido veiculada no dia 24 de julho de 2022. Então, a gente também tem essa data no comecinho, dando aí um uso para os números dentro da notícia. Quais esferas de circulação pode haver uma notícia como essa? Em jornais de circulação mundial, para o público globalizado e consumidor de produtos vendidos em embalagens de plástico, especialmente aquelas pessoas que consomem a embalagem de plástico. Quando a gente vai pensar numa notícia, é sempre bom a gente pensar no nosso público consumidor. Isso acontece também em reportagem, isso acontece também em marketing, propaganda. Não dá para escrever um texto e não pensar em quem vai lê-lo. Porque eu preciso pensar em adequação da linguagem, eu preciso pensar na utilização das imagens, preciso pensar na feitura da manchete, se essa manchete é atrativa para o meu público ou não, se ela vai se tornar uma incógnita, ou seja, eu não posso utilizar palavras que o meu público-alvo não conheça, né? Estou sempre fazendo essa adequação lexical. Então, assim como todo o texto, a notícia não é diferente, ela precisa se adequar ao público, tá? E para produtores vendidos em embalagem de plástico, a notícia ela também serve de alerta. Se eu sou produtora de plástico, de repente eu tenho uma empresa que produz um produto que é embalado em plástico. Então eu leio essa notícia e eu posso de repente criar uma campanha de conscientização utilizando a minha própria marca. Como é que a gente pode diminuir o consumo de plástico? E aí eu começo ou a reciclar o meu plástico já produzido, que é uma boa também, né? Torna inclusive o produto mais barato para o consumidor. Ou eu posso alterar a embalagem do meu produto, criar uma outra forma de vender que não seja tão ofensiva ao meio ambiente. Então, de certa forma, a notícia pode conscientizar algum empresário aí, alguém que lide com o plástico diretamente, tá? É sempre importante pensar para quem a notícia é relevante. Então, nem sempre todas as notícias serão de interesse geral. Por isso, é importante entender quem é o meu público-alvo para que a linguagem e a organização do texto seja variável para alcançar esse público. A gente estava falando sobre isso também na aula anterior, sobre como a gente adequa
a notícia ao público, mas também que nem toda notícia vai ser relevante. Então, por exemplo, pode ser que falar sobre a chuva em Recife hoje não seja relevante para quem mora no Japão, por exemplo, né? Qual é a relevância que isso tem para um morador que está do outro lado do mundo? Talvez nenhuma, né? Então, assim, quando a gente está lendo notícias em jornais e em revistas, é sempre bom que haja o quê? Uma curadoria. Uma curadoria para que o público leitor mantenha o interesse naquilo que está sendo dito. Agora, existem temas que são universais. O que é que eu quero dizer com isso? Que são temas de interesse global. Por exemplo disso, o meio ambiente. O meio ambiente é um interesse global, não importa se eu moro nos Estados Unidos, se eu moro no interior de Pernambuco, se eu moro na Europa, se eu moro na América Latina. O meio ambiente é um só. Então, a natureza é uma só. E a gente precisa cuidar dela como um todo, né? Então, é óbvio que esse tema, especificamente, vai refletir na vida de todo mundo. E cada um pode fazer a sua partezinha pequenininha. Sim. Mas que, com certeza, contribui muito para o geral. Notícia do Jornal da Tarde versus notícia do Jornal da Noite. Acontece bastante de que, e pensando ainda na adequação que a gente precisa fazer da notícia em si, a notícia do Jornal da Noite seja diferente da notícia do Jornal do Dia. Isso acontece porque a notícia, ela não é perene, ou seja, ela não tem um prazo de validade muito estendido. Se o Jornal da Manhã deu a notícia A, mas aconteceram milhares de fatos durante o dia, que foram inclusive de maior relevância, é possível que o Jornal da Noite já tenha uma outra pauta completamente distinta do Jornal da Manhã. E isso é muito bom. Isso faz com que a gente não veja notícias repetidas, né? Sim. E crie um repertório amplo aí, inclusive para o nosso dia a dia, né? Porque a gente precisa, inclusive, das notícias para, no futuro, fazer uma prova do Enem, né? Vocês não estão no ensino médio ainda, mas chegarão em algum momento. Então, é sempre bom estar atualizado com as notícias. E quanto ao tema? Embora a temática possa assumir características de feitura diversas, ou seja, ela pode ser sobre qualquer coisa, ela precisa respeitar o tempo da notícia. Ser recente é imprescindível. Algo velho não poderia ser notícia. Outra característica também, além de um prazo de validade curto, é que a notícia não pode ser muito no passado, né? Eu não posso hoje dar uma notícia de algo que foi há uma semana atrás, porque já envelheceu, né? Já passou e de repente há temas que precisam ser discutidos com mais urgência. Então não façam esse recorte quando precisarem noticiar alguma coisa de algo muito no passado. Isso normalmente quem faz é a reportagem, que é um período maior, que exige um período maior para ser feito e tem toda essa parte investigativa. Então o jornalista vai lá no passado, buscar outras fontes históricas para poder criar uma narrativa, criar uma linha do tempo lógica. Qual a ordem da organização da notícia? Segundo Maria Nazaré dos Santos Silva, a organização da notícia em manchete e pelo lead e texto. Lembrando que as notícias organizam os fatos não na ordem cronológica em que eles de fato ocorreram, mas sim numa ordem de relevância, que é um dos fatores que influenciam na definição do fato noticiado. Vamos pensar que você tem que elaborar todo um jornal, né? Você é um editor, você é um redator de um jornal. Então, na primeira capa, que a gente chama de primeira capa, vai a primeira notícia em ordem cronológica? Não. Vai a notícia mais impactante. É aquela que precisa chamar a atenção do meu público, tá? E dentro do jornal eu vou fazendo as organizações com relação à relevância daquela notícia para o público. Não necessariamente com a notícia que aconteceu primeiro, depois a notícia que aconteceu em segundo. Não é uma ordem cronológica, ou seja, marcada pelo tempo, e sim pela ordem de relevância, certo? E a notícia também circula em outras plataformas que não apenas a notícia impressa. Então, a gente tem os veículos clássicos de comunicação, que são os jornais, o rádio, a televisão, mas também a gente tem contemporaneamente, e eu canso de falar isso, né, as plataformas e mídias digitais. Então, a gente já tem sites, blogs, redes sociais também que fazem esse papel de divulgação da notícia também. Então, elas circulam por esses meios digitais, talvez hoje com mais força ainda do que pelos meios tradicionais.
Uma dessas formas de divulgação da notícia é o telejornal, que é caracterizado como texto sincrético, constituído por uma interação de linguagens, e aí a gente tem a gestual, a verbal, a visual e a sonora, um conjunto de linguagens atuando como um só, para traduzir a notícia da melhor forma possível, que instaura simulacros, ou seja, simulações da realidade no mundo natural, pois não pode abarcá-lo em toda a sua totalidade. Então, o telejornal ele vai fazer um recorte e um simulacro, ou seja, uma simulação da realidade, para traduzir de forma mais positiva possível, mais objetiva possível para o público leitor. Tá certo? É muito bom assistir telejornal, me divirto bastante. Né? Quando a gente faz aquele filtro Sim. do que pode e do que não pode assistir, né? Porque às vezes a gente também não quer consumir aquela notícia chatinha, então a gente prefere deixar passar. Professora Adriana, nossa aula está acabando. Pois é, professora Viviane. Então é isso, 7º ano. Reassiste essa aula, revê esse conteúdo lá no canal de YouTube. E deixa aqui um abração para vocês e até a próxima aula. Isso, comenta lá no YouTube que a professora Adriana fica atenta a todos os comentários de vocês. Para a tarefinha de casa, para vocês não ficarem aí só olhando pra gente, performando beleza, ó, pesquise as características do jornal impresso e contraponha com as características do telejornal. Será que aí intuitivamente já conseguiria fazer? Se não, faz essa pesquisa, tá certo? E conta pra gente lá no YouTube. Eu me despeço por aqui, obrigada produção, obrigada as meninas, um cheiro e até a próxima aula.